Uh, Muito boa tarde. Hoje vamos fazer mais uma sessão de Hangout. Desta vez, e tal como planeado, vamos falar sobre lipomodelação corporal, dentro do contexto geral da remodelação corporal. E, tal como nos outros Hangouts anteriores, e caso desejem, poderão colocar as vossas questões através das vossas redes sociais ou através dos nossos mails. Os mails são facia@facia.pt. As redes sociais, ou pode ser o Facebook, o Twitter, o Google+, ou o LinkedIn, e tentaremos responder às vossas questões durante a emissão. Caso não seja possível, durante esta emissão, fazer uma resposta às questões colocadas, serão posteriormente respondidas pelos mesmos meios. Em relação à lipomodelação corporal, e como eu falei, que poderemos incluí-la num capítulo mais extenso da remodelação corporal em geral, em que sim pode incluir a abdominoplastia, a plastia mamária de aumento, de redução, a pexia, a cruroplastia, a braquiplastia, portanto as cirurgias dos braços e das coxas, ou ainda a gluteoplastia. Vamos apenas nos cingir à remodelação corporal, à alteração da forma do nosso corpo, através da remodelação da gordura. Quando eu falo em remodelação da gordura, tem a ver não só com a remoção da gordura existente em locais onde, de alguma forma, não gostamos e nos incomoda e que esteticamente é desagradável, como também o realçar a introdução da gordura noutras partes do corpo, em que pretendemos tornar mais evidentes e realçar as curvas do corpo, de forma a salientar determinadas características. Ainda incluindo também neste capítulo está o tratamento e a modificação de algumas depressões a nível corporal, depressões estas que podem resultar de traumatismos, de acidentes ou ainda mesmo de cirurgias prévias, como lipoaspirações um pouco mais agressivas, em que podem ser tratadas e remodeladas com esta técnica. Em relação a todos estes procedimentos, ficamos sempre com a dúvida, ou levarmos sempre a questão de quem é que poderá, ou quem é que tem condições de ser submetido às mesmas. É que, idealmente, devem ser pessoas jovens, saudáveis, sem patologia associada, e que, de alguma forma, tenham e compreendam exatamente o que é que se pretende e o que é possível atingir com a mesma. Isto é, que tenham umas expectativas realistas face ao que pretendem e ao que é proposto realizar. Como é de compreender, nem tudo conseguimos fazer, milagres não conseguimos também efetuar, e, portanto, muitas vezes o que é possível obter fica um pouco aquém da expectativa do resultado final que a pessoa tem do seu determinado tratamento. Isto só por si pode, de alguma forma, ser desmotivante e também pode ser decepcionante após os tratamentos. Os procedimentos que podem ser efetuados necessariamente são procedimentos cirúrgicos, e vou aqui volto a referir aos procedimentos, ou fazer uma chamada de atenção sobre os tais procedimentos não invasivos, em que de alguma forma podem ser um pouco induzidos em erro no resultado final que se pode atingir. Não há lipoaspirações não invasivas, tal como o nome próprio indica, não é? Há uma gordura, aspiração, e, portanto, para se aspirar essa gordura do nosso corpo, só mesmo fazendo um orifício, só mesmo utilizando algum dispositivo que nos permita remover essa gordura. Portanto, não invasiva não é de todo, e, portanto, havendo técnicas que possam ser não invasivas, não serão necessariamente lipoaspirações. Se quiser, pode ser lipodestruição, liporremodelação. Agora, lipoaspiração não, é um termo errado, incorreto e de alguma forma induz quem nos procura em erro.
Portanto, não é de todo esse o procedimento que nós preconizamos e que nós defendemos. São procedimentos, sim, que implicam necessariamente algumas incisões. São incisões muito pequenas, de facto, mas são incisões, são pequenos orifícios. Portanto, é um procedimento, se quisermos, minimamente invasivo, uma vez que não é feita uma grande cicatriz, uma grande incisão, não ficam marcas muito evidentes a médio prazo. Claro que logo inicialmente fica naquele pequeno orifício, naquela pequena incisão de 0,5, 0,3 milímetros de comprimento, fica uma zona mais avermelhada, mas depois com uma massagem e com os tratamentos adequados à mesma, fica praticamente imperceptível. Com estes métodos, de alguma forma, utilizando determinados tipos de produtos que permitem a destruição de gordura, nomeadamente com a introdução de um líquido, nomeadamente com soro e com outros produtos que estão diluídos, consegue-se de alguma forma anestesiar essa zona, consegue-se destruir a gordura. Gordura esta que depois é mais facilmente removida, é mais facilmente aspirada. Aqui sim, aspirada, porque temos o tal orifício, por o qual se introduz um dispositivo, podem ser umas cânulas relativamente muito finas, minúsculas, em que de alguma forma permitem a remoção da gordura. Essas cânulas, sendo muito finas, têm a vantagem de, por um lado, não serem tão traumáticas como a lipoaspiração clássica, que há alguns anos era mais usual e realizada, e por outro lado não são tão traumáticas, não se causa tanto mal aos tecidos. E com isto, estes dois fatores juntos permitem que se obtenha um resultado final esteticamente mais agradável, sem tantas irregularidades, sem tantos altos e baixos, que se fazendo um tratamento de acompanhamento posterior com determinado tipo de massagens especiais, adaptadas à técnica que foi realizada, o resultado final é globalmente muito, muito compensador. Portanto, estes procedimentos que são efetuados, não é propriamente e unicamente uma lipoaspiração, pode ser complementado com a introdução da gordura noutras partes do corpo. A zona mais frequentemente utilizada para a remodelação corporal e para fazer uma lipomodelação corporal é a associação da lipoaspiração e da remodelação dos flancos, das partes laterais do abdômen e do dorso, e com a introdução dessa gordura que é retirada, depois de tratada e trabalhada, e eventualmente conjugada com fatores de crescimento, e que já vamos falar um pouco qual a vantagem que se pode estar associada a esta associação, é a introdução dessa gordura a nível da região glútea, de forma a realçar e a aumentar, no fundo, as nádegas. Essa gordura que é removida, de alguma forma, tem que ser tratada, uma vez que sai sempre algum líquido e sai sempre algum sangue a acompanhar a gordura, que terá que ser separado da gordura propriamente dita, que pode ser ou não centrifugada e associada aos tais fatores de crescimento. Portanto, os fatores de crescimento são substâncias do próprio organismo, nossas, da própria pessoa, que são também tratados e, ao se associar à gordura, teoricamente têm uma maior taxa de pega de gordura e, portanto, de resultado final de garantia do volume que se consegue aumentar. Isto tem a ver necessariamente com, e que todos já ouviram falar, das taxas de reabsorção da gordura quando se transfere gordura de uma parte do corpo para outra parte. Como é óbvio, ao transferir a gordura para uma dada zona, ela só vai sobreviver, ela só vai ficar nessa zona se for vascularizada, se tiver nutrientes, se tiver sangue. Caso isto não ocorra, e por isso é que estamos limitados à quantidade de gordura que é transferida, uma vez que se introduzirmos uma grande quantidade de gordura e a parte central dessa gordura não é vascularizada e morre. Teoricamente, os fatores de crescimento, ao estimularem a formação de novos vasos, haver uma neovascularização,
fazem com que a taxa de perda de gordura seja muito superior. Daí ser compensador em termos do resultado final que se pretende obter. Já falamos um pouco, então, sobre uma ideia geral sobre este tipo de técnicas de lipomodulação corporal e vou voltar a reforçar a possibilidade, no caso de quererem, de enviar as vossas questões através dos nossos e-mails, facia@facia.pt ou geral@facia.pt ou então através das nossas redes sociais, onde teremos todo o gosto em responder durante a sessão que está a decorrer. Caso não seja oportuno a sua resposta, será então depois enviado a mesma através do mesmo meio, da mesma rede social. Ainda falando um pouco mais sobre a lipomodulação corporal, também uma das questões que nos é levantado são quais as zonas que podem ser tratadas, quais os cuidados que temos que ter logo a seguir, nos dias a seguir, e se há ou não riscos relativamente aos procedimentos, a este tipo de procedimentos. No fundo, todas as zonas do nosso corpo podem ser tratadas, há umas mais frequentes do que outras. É claro que as zonas a ser tratadas são diferentes no homem e na mulher. Nas senhoras é mais frequente a parte abdominal, os flancos e as coxas e também os joelhos. Nos homens, pelo contrário, já será a parte abdominal, a parte lateral, os flancos e o pescoço, a famosa papada, as zonas mais frequentemente tratadas. Esta zona, necessariamente, a ser tratada, a região do pescoço, vai condicionar a utilização de algum tipo de dispositivo, uma compressão, para contrariar a ação da gravidade e, de alguma forma, permitir a aderência da pele ao plano profundo, de forma a que se forme e torne a aparecer um ótimo ângulo cervicofacial. Todos estes procedimentos implicam necessariamente a utilização, mais ou menos tempo, de cintas de compressão, de forma que permita a que a pele adira, que a pele não fique solta e que de alguma forma modele o corpo naquela zona onde foi introduzida a gordura. Durante esse tempo, além da cinta, não pode-se fazer compressão, não se pode, por exemplo, ao fazer-se uma remodelação ao nível da região glútea, estar sentado muito tempo ou estar deitado sobre as nádegas, porque isso condiciona necessariamente a forma que é conseguida com o enxerto adiposo. Logo a seguir estes tipos de procedimentos, além da cinta, da compressão, ou de uma banda, é necessário fazer o mais precocemente possível massagens de drenagens linfáticas especiais, idealmente não manuais, porque a força que é efetuada com as nossas mãos, ou pelo menos com o técnico que faz a massagem, não é uniforme e pode condicionar a mobilização de gordura que está ainda dentro do nosso corpo, que está a ser remodelada e está a ser destruída, para determinadas zonas onde nós não queremos, e daí o mais indicado é a utilização de determinados meios mecânicos, nomeadamente o LPG, mas com o programa pós-cirúrgico, para obter o resultado final melhor possível. É necessário e é imprescindível este tipo de tratamentos e é importantíssimo, uma vez que pode comprometer o resultado, que a técnica seja efetuada por profissionais que tenham experiência de pós-operatório. Não é propriamente uma clínica de estética que não tem associado nenhum profissional da área cirúrgica ou que de alguma forma tenha formação nos tratamentos pós-cirúrgicos que deve fazer este tipo de tratamentos. Quanto à questão das complicações, se existem alguns tipos de complicações neste procedimento, como todos os procedimentos cirúrgicos, há complicações, com certeza. O que teremos é que, daí o clínico, o cirurgião plástico e estético que avalia a pessoa, tem que ponderar e avaliar se realmente os riscos que se correm são poucos, são minutos, e compensam face ao resultado final. Há sempre riscos
e condicionantes que nós não conseguimos controlar, nomeadamente a parte de alguma infecção, do hematoma, da qual temos de tomar medidas para as prevenir, nomeadamente a utilização de antibióticos, de anti-inflamatórios e analgésicos. E também um outro grande risco, e que muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas, é das embolias. Este risco, esta complicação é um facto, sobretudo existem em pessoas em que estão muito tempo acamadas, portanto, quando fazem este procedimento com uma anestesia geral, ou então quando associam este procedimento a outros tipos de procedimentos, como, por exemplo, uma abdominoplastia, ou uma mastopexia, ou mesmo uma redução mamária, em que aumenta grandemente o tempo cirúrgico e o tempo de recuperação em que a pessoa está acamada, com a consequente estase periférica, o que pode fazer a formação de trombos a nível dos membros inferiores, que, quando a pessoa se levanta, possam entrar em circulação e, de alguma forma, causar as embolias. Daí que, e para se prevenir esta complicação, o mais aconselhado é, primeiro, não utilizar cirurgias associadas quando se faz este procedimento. Segundo, não utilizar uma anestesia geral, mas fazer o procedimento com uma anestesia local ou uma anestesia local com sedação, e desta forma a pessoa está a andar no próprio dia, não fica deitada, não fica na cama e permite que haja de alguma forma uma circulação do sangue mais precoce. Daí evitamos a estase venosa periférica, os trombos e a consequente embolia. É claro que isto, e como eu referi, implica necessariamente uma avaliação clínica rigorosa, pormenorizada, com a realização de alguns exames complementares para avaliarmos se a pessoa que nos procura e que estamos à nossa frente está ou não em condições de ser submetida a este tipo de procedimento e se entende as limitações do mesmo para que realmente o resultado final corresponda à expectativa que a pessoa tem em termos de melhoria do contorno corporal. Por hoje não vos queria amassar mais e sobre este tema da lipomodulação corporal não está previsto para já mais nenhuma hangout. Temos outros hangouts também já previstos ainda para este mês de abril, que serão brevemente anunciados e que teremos todo o gosto em vos convidar para participar e esclarecer algumas dúvidas que tenham. Muito boa tarde e até breve.